Olá, depois de um longo período, estamos retornando ao nosso canal Mergulhando na Bíblia. É uma alegria novamente poder compartilhar um pouco sobre toda a profundidade, sobre tudo aquilo que a Bíblia contém. E hoje nós iremos conversar sobre o Evangelho de Marcos, mais o núcleo, o centro da narrativa segundo Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E é interessante nós observarmos aqui neste quadro que este centro localiza-se desde o início da caminhada de Jesus a Jerusalém, mas esta caminhada já no último ano da vida pública de Jesus, quando ele caminha com seu grupo, com seus discípulos e discípulas para Jerusalém, onde ele será morto, sofrerá a paixão, será morto e ressuscitará. Então este episódio, este núcleo nós temos do Evangelho de Marcos, do capítulo 22, onde Jesus começa a cura um cego, este cego é anônimo, e se conclui, este núcleo se conclui com a cura de outro cego, mas este cego já tem nome, este cego é Bartimeu. E este texto localiza-se, então, em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Porém, entre estas duas curas, durante esta caminhada, nós temos um núcleo muito importante, onde nós temos os 3 anúncios da paixão, morte de Jesus Cristo. Ele vai preparando o seu grupo para aquilo que acontecerá em Jerusalém. Então nós vamos ter no capítulo 8, nos versículos 27 a 38, nós vamos ter o primeiro anúncio da paixão e morte. Depois, no capítulo 9, versículos 30 e 37, nós teremos o segundo anúncio da paixão e morte de Jesus. E finalmente, no capítulo 10, versículos 32 a 45, nós temos o terceiro anúncio. Agora é interessante perceber que entre a cura destes 2 cegos, onde estão inseridos esses 3 anúncios, nós temos várias instruções por palavras que Jesus reúne o seu grupo e instrui esse grupo através de suas palavras. Agora não é tanto através de sinais, mas através de acontecimentos e palavras. Então nós vamos ter, entre o primeiro e o segundo anúncio, nós vamos ter as instruções que Jesus faz aos seus discípulos sobre o Messias servo. Vejam, no Evangelho segundo Marcos, nós encontramos algumas vezes Jesus alertando o seu grupo, ou quem dos discípulos está com ele, que não é para contar para ninguém o que aconteceu. E nós perguntamos, mas por que Jesus tem esta preocupação? Isto se refere a uma compreensão de Messias que o povo tinha adquirido através dos conhecimentos, através da formação, através, enfim, daquilo que recebera da religião e que acreditava. Porém, isso nós chamamos de messianismo triunfalista, ou seja, é o que Marcos chama também de segredo messiânico. Por quê? Porque o povo, e principalmente entre o povo estão agora o grupo de seguidores e seguidoras de Jesus, eles não têm esta compreensão que o Messias é Messias servo. Todos aguardam o Messias, mas alguns aguardam, isto nós vemos nos primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, uns aguardam o Messias juiz, outros aguardam o Messias rei, outros aguardam o Messias guerreiro, outros aguardam o Messias, enfim, são várias formas messiânicas diferentes de compreensão de Messias. E o que Jesus percebe agora, no final da sua caminhada, de sua vida pública, de sua atividade, é que o seu grupo de discípulos ainda também tinha uma compreensão que, mesmo com tudo aquilo que Jesus fez, testemunhou, viveu, falou entre eles,
eles ainda tinham uma compreensão distorcida e não entenderam, a partir de Jesus, de caminhar, de conviver com Jesus, que o Messias é um Messias servo, é um Messias que serve. E, consequentemente, no seu caminho está presente a cruz, estão presentes dificuldades, estão presentes incompreensões. E este é o grande pano de fundo que o Evangelho, segundo Marcos, está tentando passar para as suas comunidades para as quais escreve, porque nós temos que ter presente que o Evangelho de Marcos é escrito a partir do ano 66, mais ou menos, e ele surge com a redação fica pronta, os 16 capítulos, no ano 70. Então, qual era o contexto que as comunidades para as quais Marcos escreve estão vivendo? Perseguição, que o Império Romano já desencadeara para as comunidades cristãs de Roma, e o grande problema é que no ano 70 o Império Romano destruíra o templo, que era o local mais sagrado para os judeus. Então, no meio disso tudo vem uma questão. Os cristãos são acusados de serem os responsáveis pelos quais o Império Romano destruíra o templo. Então, o que vai acontecer? Os cristãos passam a ser gradativamente perseguidos, não têm mais a liberdade de se reunir como antes, eles precisam se reunir em lugares que nós chamamos de catacumbas, e portanto, eles começam a se perguntar, será realmente Jesus o Messias? Por que para ser seguidor de Jesus nós precisamos passar por tantos sofrimentos, tantas perseguições, tantos conflitos? Então Marcos vem responder estas duas coisas. Primeiro, ele afirma, Jesus é o Filho de Deus, isto desde o primeiro versículo até lá no capítulo 15, Jesus na cruz, quando é testemunhado, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E uma segunda questão, que para ser discípulo de Jesus é preciso passar pela cruz. Este segmento automaticamente vai implicar diante dos vários poderes constituídos que não aceitam essa forma de servo, de igualdade, de partilha, de perdão sem limites, de amor e irmandade uns pelos outros. Então, estes poderes não vão aceitar esta proposta e, portanto, consequentemente, o sentido da cruz, no sentido de sofrimento, mas que depois, com a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus, não se tem mais o cunho de sofrimento, mas terá o sentido de salvação, de vida, de liberdade junto a Deus. Filhos e filhas muito amados e amadas por Deus, portanto, que Ele nos abriu e cumpriu aquilo que lá todos os profetas, todo o Primeiro Testamento vinha dizendo, que a promessa que o Pai fez, que Deus fez, que enviaria o Salvador. Portanto, vamos nos ater agora nesta primeira parte aqui. Quando Jesus, lá no capítulo 8, no versículo 22, nós temos, portanto, o início da caminhada de Jesus para Jerusalém, onde acontecerá sua morte. E é interessante ter presente que logo no início dessa caminhada, Jesus está com o seu grupo num lugar chamado Betsaida. E Betsaida justamente é o lugar de origem de Pedro e André. Então, este cego, ele é anônimo, não tem nome, e não é por iniciativa dele que a Jesus o pedido, curai-me. Pelo contrário, são amigos que trazem este cego até Jesus. Jesus está nesta aldeia chamada Betsaida e pedem que Jesus cure este cego. Interessante notar que Jesus o toma pela mão e o tira do povoado. Ou seja, Jesus vai dar toda a atenção para este discípulo. Isso nos faz lembrar, ou seja, perceber que a partir de agora, ou seja, desta cura, é o que Jesus fará com o seu grupo. Ou seja, Jesus percebe que eles ainda estão cegos, que eles ainda não estão entendendo
quem é realmente o verdadeiro Messias, como caminhar com este Messias, como assumir a proposta, o evangelho que este Messias, ou seja, Jesus servo, Jesus Messias servo, está assumindo. Então, Jesus o tira e, com certeza, Jesus vai sentar, vai dialogar com este cego. Por quê? Nós temos o episódio de Jesus passando a saliva nos olhos deste cego e lhe pergunta, estás vendo? Ele diz, olha, eu não estou vendo claramente, mas vejo pessoas andando como árvores. Ou seja, não significa que este cego não estava vendo nada, mas ele estava confuso. Ele não estava conseguindo discernir. Mais uma vez, Jesus coloca saliva, então também há o poder do diálogo, o poder deste cego poder se comunicar, né? Falar provavelmente das suas angústias para Jesus, do que o levava a isto, e a partir disto Jesus impõe as mãos e Jesus então diz, vai, e agora? E ele diz, agora vejo perfeitamente. Ou seja, no fundo, o que é este cego anônimo? Ele está simbolizando Pedro. Por que Pedro? Porque quando Jesus, justamente logo depois deste episódio, nos versículos 27 e 38 do capítulo 8, segundo Marcos, vai estar com seus discípulos e vai perguntar-lhes, o que os outros dizem de mim? E, aliás, Jesus começa a partir disto, uns dizem que és Elias, outros que és profeta, outros que és João. Jesus depois disto vai falar, mas vai acontecer. Então Pedro até vai dizer, olha, tu és o Filho de Deus, né? Vai fazer a sua profissão. Só que depois disto Jesus vai anunciar justamente que o Filho do Homem vai sofrer muito. Vai ser, é interessante que ele vai usar a expressão, ele vai dizer, Jesus vai ser pego pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos doutores da lei. Doutores da lei é a mesma coisa que nós falarmos escribas da época. Então, estas três categorias de pessoas fazem parte e formam o Sinédrio. E o que é o Sinédrio? O Sinédrio era o Tribunal de Justiça da Palestina. Então vejam, quando Jesus faz este anúncio, Pedro vai dizer, não, mestre, nós não vamos permitir que isto aconteça contigo. E Jesus, veja só, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, afasta-te de mim, Satanás. Ele não diz, afasta-te de mim, Pedro. Ou seja, por que Satanás? Porque Satanás é adversário, ou seja, o mal nesse momento, a compreensão de um messianismo triunfalista é uma forma do mal de Satanás, do demônio, não querer que os discípulos de Jesus e o povo compreendam a proposta de Jesus Cristo. Nós vamos ver adiante que haverá conflitos em torno do poder. Então é neste sentido que nós vamos entender aqui que Jesus faz este primeiro anúncio e Pedro então vai se manifestar no sentido de se opor.